Como era a vivência social de Remígio na época da criação do distrito. Pronto. Havia esses grupos sociais que indiretamente participavam de política, mas não havia uma estrutura política em Remígio. Havia uma estrutura mais religiosa, era uma capela de areia com uma igreja muito bonita, construída pelos frades Frei Herculano, Frei Gaudioso, e com esse feitio da parte principal, faltando do arco-mor para trás, já foi Monsenhor João Coutinho, que foi o maior vigário de areia que regia Remígio, e quando ele veio celebrar a primeira missa como vigário de areia, ele fez uma pergunta antes de todas as palavras, foi uma pergunta: como vocês aguentaram passar até agora neste escuro que eu estou, nessa escuridão que eu estou observando, e de que eu estou participando também aqui de trás do altar de areia, porque toda essa parte de trás era fechada. Esses arcos foi Padre João que abriu as paredes dessa largura e fez os 3 altares de estilo canônico e bastante litúrgicos e artísticos. Essa estava uma joia de altar. E os 2 laterais também mandou buscar na França as imagens de Coração de Jesus, está lá em cima. Nossa Senhora do Patrocínio sempre existiu, foi aquela mesma, mas no altarzinho pequeno. Agora, Nossa Senhora das Dores do lado de cá e São José do outro lado. As 3 imagens que ele trouxe de fora e os 3 altares. Daí para diante, Remígio de Monsenhor João Coutinho para cá, antes de ser emancipada, ela começa a se organizar em escolas e instituições. Já existiam os grupos das Filhas de Maria, do Apostolado do Coração de Jesus, que foram ainda do tempo de Padre Emiliano. Quando eu fiz a primeira comunhão nessa matriz, já existia essas 2 associações. Dona Rosinha
de Jesus sacramentado, julgo Rosa Maria de Medeiros, que é a família dela, os fogueteiros aí. Ela era a presidente do Apostolado do Coração de Jesus e coordenadora do movimento dessa associação muito florescente, com muitos zeladores, e ela presidindo. Isso dava uma aparência de uma população em movimento, querendo crescer a partir da vida da igreja. Todo mundo participava, não tinha classe. Antes disso, Remígio era uma vila pequena, só tinha a rua central, com a rua João Pessoa, rua 4 de Outubro, a rua José Laureano, depois a rua do Palma, que depois passou a se chamar Rua Cônego Manuel Tobias. E existia a Rua Nova aqui, que fica aí em frente ao Centro Social, que na época chamava Rua Nova, Rua São José, um pedacinho de rua. E tinha a Rua do Freita, que chamavam rua, eram casas irregulares, casa de taipa, casa de palha, umas adiante, outras atrás, o meio da rua uma estrada cheia de areia, o Remígio era esse. Agora a feira funcionava no centro da rua, era uma grande feira que funcionava aqui. O comércio de Lagoa do Remígio também era muito adiantado, tinham diversos comerciantes, e Remígio ia se desenvolvendo no tempo de vila, no tempo de povoado. Remígio, mesmo no tempo de vila, foi sempre um lugar assim de evolução, que as pessoas que aqui habitavam, as pessoas que formavam o comércio, que formavam qualquer outro tipo de atividade, e tudo isso era uma situação. Essa gente foi muito forte em desenvolver, que o nosso comércio cresceu explosivamente. O setor de habitação também evoluiu e foi mesmo que foguete, subindo e crescendo. E naquela época a fazenda era uma coisa importante, onde havia grande produção de algodão. Essa região aqui nós tínhamos uma grande produção de algodão. Tinha a fazenda Queimadas do senhor Severino Teixeira de Brito Lira, aliás, meu padrinho de crisma, um homem muito importante. A fazenda Jacaré do capitão Tota Freire, que era outra potência na produção de algodão, de cereais de todos os tipos. E assim estas regiões eram riquíssimas. Na época, todas essas terras eram cobertas de lavoura, todo mundo trabalhava, as ruas eram pequeninas, o povo morava todo no sítio. Não, o comércio daqui não dependia de área não. Nada da gente na parte comercial dependia de área não. O comércio daqui desenvolveu porque quando houve a introdução do plantio, do cultivo de agave, foi um tipo de reforço que fez o comércio de Remígio crescer, que aqui você viu uma feira começava de 4h30 da manhã e até 7 horas da noite, ainda tinha gente dos sítios que tinha banco de todo tipo, tinha todo tipo de banco. De esperança, aquele movimento de calçado e de roupa, de fazenda, vinha, ninguém sabe dizer quantos bancos para aqui. Daqui também tinha um punhado da cidade que também se apresentava. Sobre a organização política, havia na época os dois partidos, o DN e o PSD. A UDN era exatamente o partido de Luiz Bronzeado, e a maior parte do povo daqui fazia parte desse partido. E o PSD era o outro lado,
com a família Vitório. Quando foi criado o distrito de Remígio, muito sacrifício, depois de muito tempo, já fora de tempo, então começaram também a pensar juntamente com o pessoal mais próximo aos partidos daqui, os dois partidos, tanto pelos dois pensavam ao mesmo tempo, tanto a UDN como o PSD, de uma movimentação política aqui dentro para descobrir quem tinha vocação para mais tarde lutar pela emancipação. Emancipação política. A conquista de nossa independência político-administrativa foi um processo árduo e demorado. O então distrito de Remígio tinha todas as precondições para ser emancipado, mas forças políticas areenses e estaduais procuravam retardar ao máximo nossa independência. Os primeiros passos de nossa independência se deram pelo projeto de lei número 111, de autoria do deputado remigense Luiz Bronzeado, em 1953, subscrito por 20 parlamentares, criando o município de Remígio, mas o projeto foi vetado pelo governador João Fernandes de Lima, que substituía o titular José Américo de Almeida, alegando que o desmembramento traria vários prejuízos à economia de Areia, nossa sede. Assim, o sonho de se tornar emancipado foi adiado por mais alguns anos. Em 2 de agosto de 1956, o deputado Tertuliano de Brito, mesmo não tendo vínculo com nossa região, e de forma surpreendente, apresentou o projeto de lei número 129/56, criando o município de Remígio. O deputado Luiz Bronzeado, representante da terra remigense, conduziu o processo de nossa emancipação e, após muita discussão, a redação final foi aprovada sob o número 1667, de 14 de março de 1957, e foi sancionada pelo então governador Flávio Ribeiro Coutinho, diante dos olhos atentos de vários remigenses, que estavam presentes no Salão Nobre do Palácio da Redenção, em João Pessoa. Na época, chegando o senhor por nome Luiz Barbosa da Silva Freire, que veio do Rio Grande do Norte, era lídimo de uma das famílias de Portugal e veio na milícia de povoar o nosso solo. Chegando no Rio Grande do Norte, ele comprou uma propriedade por nome Barro Branco, que media 3 léguas de fundo por 1 légua de frente. Ele tinha uma numerosa família e muitos escravos, e adaptou-se lá na criação de bovinos e ovinos e uma grande agricultura de cereais, onde produzia muito em sua propriedade. Numa certa época, ele entrou em questão com o governo da província, que na época pertencia a Pernambuco. Não era propriamente o Estado independente, era a província de Pernambuco. E por motivo dessa questão, para não ser preso, ele fugiu com 2 escravos por dentro das florestas, enfrentando feras bravias e lugares difíceis de passagem, por motivo de ser um lugar sem estrada. E seguiu até que chegou no lugar por nome, aqui na Paraíba, por nome Riacho de Areia, o Riacho do Saboeiro. E lá existia algumas residências onde morava um senhor por nome Joaquim Moraes de Valcácer e um irmão, que eram dono da propriedade aqui, que chamava Bondó, que partia do engenho Bondó até as proximidades de Banabulê, que hoje é a cidade de Esperança. Essa propriedade tinha uma grande extensão, e aí fizeram uma transação para fazer uma permuta. Luiz Barbosa
passar a propriedade dele para o Joaquim de Moraes Balcácer e ele passar a propriedade daqui para Luiz Barbosa. E assim foi feita a transação. Luiz Barbosa foi buscar a família e os numerosos escravos que possuía, e em animais transportou o que foi possível e veio se localizar aí próximo à lagoa que existia aqui no local, onde ele se agradou para fazer a casa de residência, e ali onde passou depois a ser a casa de Bento Vitório e depois de Yaya Vitório, foi onde ele construiu a casa dele, uma grande casa de taipa, que na época não existia material propriamente dito como tijolo e outra coisa, mas conseguiu telha e cobriu e fez uma casa para morar. E encostado à casa um rancho, onde se arranchavam os passageiros, os viajantes, que almoquervavam mercadoria comprada em Mamanguape para transportar para o sertão. E ali eles vinham, se arranchavam na casa do rancho de Luiz Barbosa, e num certo tempo veio um senhor por nome Remis dos Reis, que veio e se hospedou no rancho de Luiz Barbosa, e depois começou a gostar de uma filha de Luiz Barbosa e casou com a filha de Luiz Barbosa, cujo casamento se deu em Areia, que na época já possuía padre. E foi feito o casamento lá, e ele fez uma casa próxima à lagoa, ficou morando ali, e os viajantes que passavam e lá pelo sertão perguntavam onde estavas. Eu me arranchei lá na casa lá em Lagoa do Remígio. E assim, por motivo deste nome de Remis dos Reis, que foi o genro Luiz Barbosa, aí veio o nome de Lagoa do Remígio. Mas antes disso o nome era Lagoas. Aí passou a se chamar Lagoa do Remígio. Remígio também teve a construção de sua igreja pelo missionário Frei Herculano, que no ano de 1876, passando por aqui, pregando missões, ele vinha do Alto Sertão e gostou do local do povoadozinho e resolveu construir uma igreja aqui. Começou essa igreja e trabalhou 10 anos nesta igreja, com pouca gente que havia no local, fabricando tijolos, quebrando pedra, transportando em padiola, porque não havia outro transporte, e assim ficou quase concluída a igreja, mas depois de 10 anos ele foi pregar umas missões no Ingá, e no momento em que estava lá no púlpito fazendo o sermão, sofreu um infarto e morreu. E Remígio passou a ser um povoadozinho sem progresso. Quando foi em 1890, foi criado o Distrito de Paz de Lagoa do Remígio. Em 1892 foi extinto o distrito. Aí foi restaurado em 1910, ficando como Distrito de Paz até o dia 15 de novembro de 1938, quando passou a vila e foi tirado o nome de Lagoa, ficando só o nome de Remígio. Isto a 15 de novembro de 1938. Na época eu tinha 12 anos de idade. Aí passando o tempo, quando veio o ano de 1957, no dia 13 de março, a lei criou o município de Remígio, sendo este instalado no dia 31 de março do mesmo ano, de 1957. E no dia da sua instalação foi nomeado o primeiro prefeito de Remígio, que foi o senhor Epitácio Bronzeado. Este foi o primeiro prefeito de Remígio. Esse movimento pela emancipação levou anos. E
levou inclusive à criação de um clube em Remígio, o Clube 13 de Maio. E era nesse clube que se faziam as reuniões cuidando das medidas necessárias e eficientes para se obter finalmente a almejada emancipação. Note-se que a emancipação não saiu como nós queríamos, como os remigenses queriam que fosse realmente, porque era a tradição do município, ou seja, a emancipação não contemplou o município de Remígio com os limites que ele tinha na época em relação ao município de Areia. Mesmo distrito, Remígio tinha os seus limites definidos. E por ocasião das negociações prévias para a emancipação, tivemos que ceder um pouco. É a tal história, ou se cede ou não se obtém. Ou nós cederíamos um pouco quanto à questão dos limites, ou não obteríamos, naquela época, a emancipação. E foi assim que, por exemplo, o limite de Remígio com Areia, seguindo a estrada, hoje asfaltada, se dava no riacho que tem o nome de Riachão. Esse limite foi recuado para o Capinicheiro. Então nós perdemos uma área considerável. E daí foi traçada a linha divisória, tirando mais áreas do município de Remígio. Mas nós queríamos a emancipação e, como já disse, sem cedermos quanto a essa parte, não teríamos obtido. Funcionou naquela época como árbitro o senhor José da Cunha Lima, que era conhecido como Major Cunha Lima, e era um prócer político de muita importância e de muita evidência no município de Areia. Mas desde o momento em que, como árbitro, ele foi mais para Areia do que para Remígio, ou melhor, não se manteve naquela equidistância, então, a partir daí ele perdeu também aquele prestígio político que tinha em Remígio. Foi perdendo terreno, e com isso ganhamos nós, porque o terreno foi totalmente ocupado por Luiz Bronzeado, que era nosso deputado estadual, depois deputado federal, e contou com um prestígio político fantástico no estado da Paraíba, e depois até em Brasília, pela sua atuação na Câmara Federal.